Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira ensolarada, aqui em São Paulo, 25 graus, dia 20 de 12 de 2021, 10 horas e 21 minutos. Eu desejo uma ótima semana a todos, reforçando o que eu disse mais cedo no Telegram. Top Traders non-stop, nós iremos direto tanto nessa semana agora do Natal quanto do Réveillon, assim como em janeiro. Sem férias, não é momento de descanso e sim momento de trabalho, pelo menos para nós aqui. Parte da minha equipe possivelmente vai ter férias, vai dar uma parada, mas uma parte não, inclusive eu estarei no grupo non-stop. Caros, vamos começar os trabalhos de hoje, né? Semana passada foi uma semana lateral, só fazer uma recapitulação aqui, né? Até reforçando um estudo que eu coloquei no final de semana aí no Telegram. No mês, nós tínhamos, né, até a abertura de hoje, um pouco mais de 5% de alta, agora acumulamos ainda 3,50 de alta no mês. Última semana de novembro, alta de 2,78, depois 2,56, semana passada 0,5% de queda e agora a gente começa com 1,60. Eu duvido que a gente feche essa semana em queda. Duvido desses 4 pregões que teremos. Hoje mesmo eu acho que o mercado busca algo em torno de 106,600, 107,600, 107,700. A gente tem acertado, né, esses racionais nos últimos dias. Qual que é a minha proposta, né? Imagina que você está numa sala em G22 e, por exemplo, teria um racional de giro, alguma coisa assim, né? Então, ó, você vê, já está subindo. Eu acho que até o fim da gravação desse vídeo, às vezes eu falo isso, né? Eu acabo de gravar o vídeo, aí o negócio vai, né? Mas até o fim da gravação, ou logo depois, quando o vídeo subir, o mercado vai estar ali pelos 107,200, 107,300, com potencial de buscar os 107,700. A máxima do dia é o 107,420. Eu penso que a máxima do dia vai ser testada até meio-dia, meio-dia e 30, e no máximo talvez antes. Então, seria um racional de... Nesse momento, um racional, se a gente fosse fazer um giro, alguma coisa assim, por exemplo, um day trade, uma operação na compra. Gráfico, nós temos aqui no 30 minutos a linha inferior de uma cunha, né? Se o mercado se animar, amanhã pode buscar a parte superior, aqui ao 109, por exemplo, acho possível. Para isso, terá que romper o 107,910, que é o fundo anterior. E nós temos esse espaço sem negócio aqui, que é um Monster Gap, ok? Introdução feita. Vou mostrar aqui, acho que vale a pena, né, a gente fazer uma conta aqui rápida também, para começar a semana com dados importantes. Hoje eu estou gravando aqui também no meu Red Bull de Pitaia. Então, até o dia 15, né, saldo positivo dos estrangeiros 100 bi, 868, 808. Minério de ferro subiu 3,27 em Qingdao, na China. Eu vou ler ali o que diz porque é importante, ó. O preço do minério negociado na China fechou a 123,51, então é o maior nível desde outubro, né, do dia 20. A alta foi motivada pelo corte da taxa de juros na China para tentar estabilizar a economia diante de sinais de enfraquecimento. Isso é muito importante, né? E é algo que pode impulsionar o preço, né? A gente tinha esse racional, né, de busca pelos 123, 124 dólares no minério. Eu acho que pode impulsionar o preço não só hoje, mas ao longo dos próximos dias. Então, falando um pouco aqui de Bolsa da China, a Bolsa lá está em queda, tá sob efeito de um bebê abandonado, tem potencial até para cair um pouco mais, ou se começar a reagir a partir de agora seria algo novo, porque não cumpriria a simetria
a 3,572, isso pode gerar correria dos vendidos. E Japão, também a gente acreditava novamente num teste dessa LTA, que é o que deve acontecer, né? Ou algo bem próximo aqui do teste da LTA. Então, para nós, sem novidade. Quando a gente fala do minério, esse minério que o broadcast traz aqui, ele é Qingdao, na China, e nós acompanhamos no TradingView. O minério é negociado na Bolsa de Singapura, mas é um minério chinês, é bastante confiável e já está 123,15 para o alto e avante. Tendência de alta aqui de curto prazo, rompeu a LTB, fez mastro bandeira e a gente adiantou o movimento desde os 90 dólares aqui, 89 dólares. Certo? Então, é isso aí. Vamos ver os futuros americanos aqui como é que estão. O índice de queda no Dow Jones, que é US 30, US 500, S&P 500 em 27, 1,53 no índice Nasdaq. Então, o que nós faremos agora? Vamos a gente tinha quase 7 bi, né, de saldo. Aí os investidores estrangeiros retiraram dinheiro no dia 16, mas ainda tem 6.200, 6.300 aí de saldo positivo no mês de dezembro. Isso deve aumentar exponencialmente na minha humilde leitura. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou estudar os ativos aqui, os índices que a gente costuma fazê-lo, né? Eu nem vou passar pelas carteiras. Aí depois, se tiver alguma reação, algum sinal, eu volto nas carteiras aqui, fazer um giro mais rápido. Então o que a gente tem aqui? Índice de consumo, né? Porrada, movimento lateral. Eu acho que está consolidando fundo aqui nas mínimas para romper a máxima dessa bagunça aqui, subir forte. É a minha visão para o índice de consumo. O índice de energia não conseguiu passar essa LTB, acho que reúne forças aqui. Dá para nós traçarmos, atualizarmos, até melhor dizendo, uma linha de tendência. Aí a gente tem a formação de um triângulo simétrico. Índice de materiais hoje está sendo pressionado, né, pelo mercado como um todo, pelo petróleo, mas eu acho que é uma simples correção. Essa é a minha visão, minha opinião, interpretação dos fatos. Para depois voltar a subir, nós temos o imóvel, o setor imobiliário, que, no meu entendimento, prepara. É possível que nós tracemos uma reta aqui embaixo. Aí formar-se-á um triângulo. E, na minha visão, um fundo, topo-fundo, pivô de alta, que vai ser acionado nos próximos dias, no meu entendimento. Aí a seguir, queridos, índice setor financeiro, IFNC. É um dos grandes vilões, né, para o mercado como um todo, uma vez que ele sugere alguns rompimentos, algumas situações e não materializa, né? Eu vou atualizar aqui esse gráfico. O setor financeiro realmente é um fiasco, né? Talvez até pela sua liquidez, o mercado bate mesmo, né? O mercado mais fraco pode testar essa linha de retorno ou segurar por aqui, ó. 9431, 9450, 9450. Está um pouco abaixo, talvez um rompimento falso desse fundo. E Small 11, né? Eu vejo formação aqui de um ombro, cabeça ombro invertido, portanto, a minha interpretação para o Small 11 é de oportunidade, lembrando que é o índice de Small Cap. Você conseguiria fazer, no caso aí, uma compra simplificada, com a menor taxa de administração, mais simples, mais barata, de um compilado de small caps.
Bolsa do Reino Unido. Pequeno pivô de baixa acionado hoje, aqui na perda de 72,52. Não, na verdade, a Bolsa do Reino Unido. Petróleo negociado no Reino Unido. Eu acho que tem tudo para uma reação a partir desse ponto. A mesma coisa que eu pensei em Nova York, né? O pivô de baixa foi acionado a 69,39 depois de um topo mais baixo, né? Quando forma esse topo mais baixo, geralmente corrige mesmo. E sendo coerente com aquilo que eu falei no Instagram, no final de semana, no podcast, o petróleo teria um movimento de correção mesmo. Até acreditava na continuidade, mas para, de repente, formar um fundo mais alto de um possível pivô aqui. E esse foi o meu entendimento, então sem novidades, mas eu penso que a partir dessa região de 70 dólares, 70 com 70, né, 67,83, 68 dólares, o petróleo tem tudo para reagir. Índices americanos de 10 anos, né, também fizeram um topo mais baixo que o anterior. Tem um sinal de fundo aqui, né? Se nós traçarmos, inclusive, uma LTA, a gente vai encontrar um ponto de retorno aqui, desenhando um martelo. Naturalmente, as bolsas norte-americanas vão abrir em queda, né? No caso do índice Nasdaq estressando essa região de fundo, o S&P corrigindo um pouco mais, né? Eu acho que a simetria ela vai favorecer a alta, inclusive, e o Dow Jones idem, né? Deve estressar alguma coisa por aqui. E o VIX no pré-mercado está trabalhando no vazio, tem chance aqui, inclusive, de perder a mínima e fechar esse gap ao longo dos próximos dias, quem sabe até amanhã. O BZQ vai abrir em alta sim, mas depois eu creio que recua ao longo da semana e estressa, testa essa LTA. EWZ, né, em queda no pré-mercado, mas eu não duvido que o EWZ abra num gap de baixa e feche ainda positivo hoje. Penso nessa possibilidade. E a Bolsa do Reino Unido, agora sim, tem uma longa sombra inferior, que mostra que apesar da queda não está na mínima. Isso é um sinal de fundo, principalmente se subir um pouco mais até o fechamento e deflagrar um martelo, né? E a mesma coisa da Bolsa de Paris. Não está na mínima, né? Abriu aqui, fez a mínima e está muito mais perto da máxima do que da mínima, inclusive. Então, no caso da Bolsa de Paris, eu entendo que a gente deva atualizar essa linha de tendência, né? Está num ponto propício, técnico, para a formação de um fundo. Aí, queridos, nós teremos a seguir Deixa eu colocar meu celular para atualizar uns programinhas aqui que depois eu vou usar. Legal. Então, Eurostock 50 também longa sombra inferior, movimento interessante. O índice DAX, né, tocando LTA. E o MEME, que é o fluxo para mercados emergentes, fraco, né? Realmente não tem um fluxo positivo, porém, entretanto, todavia, a gente pode imaginar algo parecido com um canal de baixa aqui. Então, teria havido uma violação falsa. A gente marca a mínima do dia 30 de novembro a 1191, está 1187. Acima de 1191, rompimento falso, fundo duplo, reforçado pelo teste aí da linha inferior do canal. Ok? Muito bom. Aí, queridos, temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, né, especialmente iene e euro. Caindo hoje. Eu acho que tem bem claramente aqui desenhados para nós
Deixa eu apagar aqui. Cara, como alguém projeta um software, né, que você vai desenhar em cobre, eu fico surpreso assim com algumas coisas, né, que é um programa inteligente e tal. Deveria haver o deslocamento automático, né, da caixa de diálogo, mas enfim. Eu creio, ao longo da semana, no estresse dessa linha, é praticamente um triângulo, uma mistura de triângulo ascendente com simétrico. E aí a gente vai ter Ibovespa em dólares, né? Pullback na LTB rompida outrora, anteriormente. Milho, uma região interessante aqui. Eu acho que, por exemplo, quem estava esperando uma correção do milho, um ponto técnico, para pensar numa compra, o ponto está aí. Né? É compra a mercado com stop abaixo de 88,85, 88,79 por ali. Ok? Ótimo. Então eu vou ver se tem algum recado aqui. Alguma coisa que eu anotei. Na verdade, o recado é o Top Traders non-stop mesmo. A gente vai direto. A gente respeita as casas de research, respeita os professores, todo mundo que tem por aí. Só que na nossa interpretação, por tudo que ocorreu nos últimos meses, semanas, não é momento de parar, é momento de trabalhar, então a gente vai direto. Quando a gente conseguir uma fase mais tranquila, mais próspera, buscar os 126 mil pontos, fazer o lançamento que a gente pretende, abrir a imersão, daí eu posso descansar alguns dias e trabalhar concomitantemente, mas por enquanto o foco ele é total no trabalho. Então eu vou prestigiar nossos queridos amigos e alunos aqui no YouTube, né? Que participam conosco aí do dia a dia. E aí, depois a gente faz os ativos fixos aqui no Brasil. Então, querido amigo João Augusto Brito, olá Wagner, parabéns pelo empenho nos estudos e análises dedicados ao trabalho com a Top Traders. Gostaria da sua opinião sobre Itaúsa e B3SA3 para agora. Seja sempre bem-vindo. Quando você tiver qualquer dúvida aí, conte conosco. E esse mesmo recado eu dou para todos os alunos. Deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e especialmente atuem na área de comentários, que aqui o nosso nome é Trabalho e Estudo. Um escândalo de queda, né? 3%. Oportunidade para quem pensa em swing trade. Eu vejo aqui um desenho de um ombro, cabeça, ombro invertido, meio maluco aqui, então penso que é compra. Itaúsa a mesma coisa. A gente tem a posição em Sambi hoje, né? Um banco muito interessante também para comprar agora seria a BPAC, na minha visão. Mas entre a compra e a venda, indubitavelmente, como diria alguém mais culto e rebuscado. Não, aqui eu preciso... Na verdade eu quero fazer outra coisa. Então, indubitavelmente, nós teremos uma situação de... Principalmente para aquele investidor que tem o perfil mais conservador, né? Tá num ponto... Uma cunha, deve romper essa cunha e reverter. Certo? Então, tudo de bom, excelente semana a você, João. João é o nome de um dos meus irmãos. Eu não tenho irmãos de sangue, mas um irmão que a vida me deu, um parceiro de negócios. Um dos meus irmãos aí se chama João, mas é João Paulo, não João Augusto. Marcos Pereira, nosso querido amigo. Boa tarde, professor. Coragem, força, fé, saúde e paz. É isso aí. Tudo multiplicado em 1000 vezes para toda a nossa comunidade. Vamos que vamos. Inicialmente gostaria de parabenizar você e sua equipe pelas Top News. Excelente iniciativa. Como sempre, inovando. Maravilha. A gente tem feito vários quadros, né? Agora a gente deve... A gente estava com Top News, opinião Top Traders, né? Eu acho que a gente vai dar um tempinho agora na opinião. O que eu vou fazer?
Eu pretendo, talvez começar hoje, pegar as notícias e desenvolver nos stories, para mudar um pouquinho o formato, né? E fazer lives surpresas diárias, então sempre inovando mesmo. Então essas duas iniciativas devem começar hoje, devem substituir Top News e Opinião Top Traders. Maravilha. Além de ser educativas, trazer muito conteúdo de qualidade. Obrigado, suas inovações são surpreendentes, fico muito feliz. Mais uma vez, parabéns, eu fico honrado e muito motivado. Tenha uma ótima semana para você. E o Siri tá fora da lata. A gente vai fazer uma arte, Marcos. O Siri caminhando até a praia conforme a gente for avançando aí nas cotações. E a gente vai chegar lá. Fúria, faca na caveira, que Deus abençoe nosso trabalho, família e investimentos. Eu estou muito feliz, né, que os meus filhos estão de férias. O meu filho, apesar das férias da faculdade e do inglês, aí ele tá trabalhando mais, né, esses dias. Ele vai trabalhar direto também, só para o Natal e Ano Novo, mas, é claro, eu acabo tendo mais contato, dá para almoçar, e a minha filha de férias tá comigo aqui, inclusive, e eu fico muito feliz. Ela participa de tudo, tem 8 anos, quer saber do meu trabalho, se preocupa comigo, me dá dica. E ela é uma TikToker também. Ela tá dormindo, daqui a pouco acorda aqui. A gente foi dormir tarde ontem, a gente fica vendo filme. E ela tá de férias, meu filho também, é uma maravilha. E eu acabei de fazer a listinha, que a gente vai passar um Natal em família. Eu acho que eu posso compartilhar isso com vocês, né? Olha o professor falando coisas que não tem nada a ver, mas eu falo porque eu me sinto à vontade para isso. Vocês são muito importantes para mim. A minha parte aqui do Natal, da minha família, né? Do meu núcleo familiar, né? A nossa parte que vai ser levado para o Natal em família. Pêssego, aí a champanhe para fazer um drink lá, apesar que eu nem bebo, mas é pro bem coletivo, né? Então é o pêssego, a champanhe, que champanhe na verdade é uma marca que nem Danone, né? Mas o espumante, digamos assim. Chester, refrigerantes, e eu tenho que fazer a farofa, uau! Aí tem que ter bacon e azeitona na farofa, muito bom. Então essa é a minha parte, mas eu sempre levo a mais. Tem uma patisserie ali perto de onde eu tinha o centro de estética, é capaz que eu vá lá pegar uma massa folhada, que é uma maravilha. Então essa é a minha parte do Natal. Eu anotei aqui porque tudo que eu anoto eu não esqueço. Se eu anotar, como é muita coisa, pode acontecer. Então, compartilhado aí qual que vai ser a minha parte aí pro Natal, do meu núcleo familiar, para nos reunirmos, a família, que é grande pra caramba, e isso é muito bom. Então, queridos, Americanas, né, que é diferente de Lame 4, que são lojas americanas, né? Que eu também acho que é uma compra de ouro no momento, grande oportunidade, talvez até de dobrar a capital, se você tiver um horizonte de alguns meses para exposição. Eu não duvido, por exemplo, que a pessoa que coloque 100 mil reais em Americanas hoje, daqui a alguns meses tenha 170, 180 mil, eu não duvido não. Então essa é a minha opinião. Tecnicamente nós temos um rompimento falso, Marcos, de 26,58. Tem um eixo de W aqui a 30,87 e é para o alto e avante. Mesmo para guerrilha até os 40, vale a pena, aquele swing de trade mais rápido, uma ótima oportunidade. Antônio Santos, nosso querido amigo do dia a dia aí também. Bom dia, mestre Wagner, obrigado pelas análises, disponha. Nosso querido amigo Pé de Porto Belo, Itaza 4. Sua observação sobre comportamentos institucionais, fundos é preciosa, mas é que parece um Joe de Napoli a mais de uma vez para diária, é possível? Acho sim, acho que é possível. Seja sempre bem-vindo, disponha, e o que eu puder ajudar a vocês, nossos amigos da comunidade, não me economizem, sempre me acionem, porque trabalhar e estudar é uma dádiva, eu estou sempre à disposição, podendo compartilhar a minha experiência com vocês humildemente. A Porto Belo, né, inclusive é uma das ações que nós temos em carteira. Eu fui numa obra no final de semana que eu fiz, pessoal, contando um pouquinho também. Às vezes na obra fica um restinho de tinta e tal, e eu particularmente não gosto
de ter tranqueira no ambiente, lata de tinta, ainda mais sobrar muito pouco, né? O que que eu faço? Eu vou, por exemplo, eu tenho uma obra que o pessoal está trabalhando nela lá hoje e tal. Eu trabalhei todo final de semana nessa obra também. E eu pego, por exemplo, os pisos, que nem tinha os produtos lá, os revestimentos da Porto Belo. Tem uma ou duas peças, mesmo que você tenha algum problema, uma ou duas peças não vai resolver. Dificilmente, fica ali no ambiente. Então o que que eu vou? Eu fotografo o código, cor e tal. Eu vou lá, fotografo todas as tintas usadas na obra. Eu usei um material da Souvenir que simula cimento queimado, então eu fotografo tudo isso e coloco uma pastinha. Coloco o nome da obra lá, né, o antes e o depois, super organizado, mas algo simples. E claro que eu faço uma planilha de controle de gastos e tal. Então, fui lá, fotografei as latas de tintas, os pisos, os revestimentos, e aí fica tudo certo. E hoje o pessoal está trabalhando lá fazendo a organização. Pra vocês terem uma ideia, como eu sou muito exigente, tem algumas limpezas finas que eu faço. Por exemplo, eu pego aquele tira-grude e deixo a janela 100%. Eu gosto de limpar, por exemplo, o fechamento de sacada, né? Você pega aquele Vidrex da Veja com papel toalha. Então eu faço esse trabalho em obra. Vou lá, as coisas mais detalhadas eu faço questão de fazer. Né? Quando é para mim, ou se não, quando é para inquilino, a mesma coisa. O mesmo respeito que eu tenho por mim e pela minha família, eu tenho pelo inquilino. Ou pela inquilina. Então é assim que eu penso. Então, inclusive, nós usamos um revestimento da Porto Belo que eu comprei lá em São Bernardo do Campo, perto da barbearia que eu frequento, perto do Golden Square, ali na Kennedy, e é uma empresa para valer R$ 20, né? Em condições normais de mercado. Então não precisa nem falar que é compra. Né? E ele pede tasa também. Apesar de eu ser atirador esportivo, frequento o clube de tiro, tudo, faço os treinamentos, é um ativo que eu nunca operei. Mas pelo que a gente vê, né, hoje está muito além das armas. É uma empresa, de repente, interessante para quem não tem nenhum preconceito para fazer uma exposição. Eu prefiro não fazer, porque eu acho um ativo muito volátil. Né? Mas tem outros ativos que a gente tem também que são voláteis, mas enfim, hoje entre a compra e a venda eu compraria porque a inclinação de curto prazo é de alta, né? Então a tendência é que ela respeite médias aqui e tal e suba. Ok? E aí ele comenta ali conosco também, Mestre Wagner, desejo ao amigo um ano novo pleno de coragem, tempo e prosperidade. Muito obrigado. Tudo multiplicado por 1000 para você e para os seus. O seu trabalho de todos os dias, Mestre Wagner, faz diferença na vida das pessoas. Eu fico muito feliz e honrado. Suas análises claras, objetivas de excelente qualidade e papo reto. Muito obrigado mesmo. São de grande valor para aqueles que acompanham o seu trabalho. Uau! Muito parabéns pelo seu trabalho, Mestre Wagner, ano novo de prosperidade. Muito grato. Mestre, 2022 vai ser o melhor ano da história da Top Traders e de todos os investidores que acompanham o nosso trabalho. Eu estou estudando, estou aperfeiçoando, estou revendo toda a metodologia, vendo onde são os pontos fortes, onde que a gente pode corrigir algum ponto falho e melhorar, otimizar o método. E eu vou surpreender a todos no ano de 2022. Podem escrever e me cobrar daqui a um ano. Vai ser o melhor ano. Vai ser tipo Ayrton Senna, a gente vai prosperar de ponta a ponta. Escrevam isso que eu estou falando e me cobrem daqui a um ano. Vai ser tipo as corridas do Senna, de ponta a ponta. A gente vai acumular de janeiro a dezembro 12 meses seguidos de performance positiva. Escrevam e me cobrem daqui a um ano. Wilson Costa, um feliz e abençoado Natal e Ano Novo a todos, com saúde e felicidade sempre. Você é muito gentil, um querido amigo. Que Deus abençoe o nosso trabalho. Família Investimentos, seja sempre muito bem-vindo aqui no canal. O Roberto Prado, boa noite, Mestre Wagner. Seu vídeo diário teria bastante mudança de horário após as 17. Eu sei, por exemplo, é uma ótima. Parabéns pelo trabalho, admiro o seu conhecimento. Obrigado pela tua gentileza, carinho e amizade. Eu, por exemplo, tenho consciência que se a gente fizesse o vídeo depois do fechamento, a gente teria o triplo de visualizações, né? A gente sabe porque até recentemente estava fazendo e tinha 2.000, 2.400, 3.000 visualizações, e nesse horário que eu faço não chega nem a 1.000, dá 700, 800 e tal. A grande questão é que a gente está numa fase diferente. Então eu preciso organizar o meu dia. Então, por exemplo, de manhã
Eu faço pelo Telegram a abertura de mercado. Depois a gente faz o panorama com voz. Então, informe fechado da imersão técnica 3 e passaporte Black 2 são os únicos produtos que são exclusivos, o único produto exclusivo desses grupos, né? Que pagaram tal para estar conosco. Aí eu faço orientação da minha equipe, depois eu escrevo o informe cenário. E geralmente no período da tarde eu fico acompanhando o mercado e saio para fazer algumas coisas, né? E alimento o Instagram, feed, stories e o Telegram. Então eu precisaria me organizar, talvez para fazer os dois, não somente esse de manhã. Então é uma ideia, é uma das possíveis mudanças que a gente tem sim para 2022. Nosso querido amigo Roberto Games Dantas, caro Wagner, fechamento diário semanal ruim para os bancos, verdade? Hora de se pular fora ou procurar outros ativos? Eu acho que não necessariamente. Hoje, né, eu estou estudando, por exemplo, mudar a SAMB para BPAC. É uma possibilidade. Só que SAMB caiu mais que BPAC, né? Então eu acho difícil, por exemplo, se o mercado começar a reagir, que as duas não subam. Só que BPAC está mais alinhado para alto. Hoje, se eu fosse entrar num banco, entraria em BPAC. Então acho que não é hora de pular fora não, mesmo Itube, Bradesco, né? Banco do Brasil tem uma inclinação melhor. O problema está em SAMB, Bradesco e Itaú. Ó, você vê que, se bem que o Banco do Brasil, hoje, na verdade, se fosse entrar alguma coisa, seria Banco do Brasil. Se você entrar no Banco Novo, então não, eu ainda vejo como oportunidade. Ok? Disponha. Uma ótima semana a você, toda a sua família, muito sucesso. Gigi Sugahara, bom dia. Professor, é válido pensar numa cunha de alta no FNC? Por gentileza, os fundos de cunha no diário são ligar eles 22/10, então vamos fazer. 22/10 e 17/12. A gente vai encontrar dois rompimentos falsos. 23/10 com o martelo e dia 2/12 com engolfo de alta ou algo do gênero. Disponha. Então seria ligar os fundos 22/10 e 17/12. Vamos lá. É isso mesmo. É o que a gente tinha feito, boa observação. E o rompimento falso está correto, é corretíssima. E é uma cunha, só que é uma cunha de baixa, né? Cujo rompimento traz alta, ok? Parabéns pelo seu estudo muito inteligente. Ah, o Wilson respondeu que é o litoral do Paraná, a praia que ele comentou, muito bom. Eu nunca fui, acho que no litoral do Paraná, já fui em algumas cidades do Paraná, mas não no litoral. Tomás Ortega, pode nos dar sua opinião sobre a Rússia e a Ucrânia, sobre a provável invasão que afeta a nossa bolsa? Primeiro, acho improvável, geraria um grande problema com os Estados Unidos e acho que não muda nada. O que poderia acontecer seria provavelmente a alta do petróleo, por alguma tensão ali na região, eu acredito. Certo? E o que o Rocco está comentando é complicado, né? Eu não vejo um rally para baixo, Rocco, que semana que vem semana passada foi lateral, mas está difícil de ir para cima também, né? Mas um rally para baixo não. 2 semanas de alta, né? Quase 6% a semana passada lateral, então. O Roberto Gomes comentou, esqueci de mencionar, o mercado cola nos bancos americanos hoje caíram forte por lá, é verdade. Se olha banco americano, aqui segue sim, né? E aí o Gelson Gomes da Silva, eu não lembro de ter visto o Gelson aqui, seja bem-vindo ao nosso espaço de estudos e aprendizado. Tudo de melhor aí para você e sejam sempre bem-vindos. Então vamos fazer o que o nosso querido amigo pediu. Prestigiando ele aqui. Moar 13, acho que eu nunca estudei esse ativo. Vamos ver aqui. Monte Aranha, uau, esse eu nunca vi. Parece que é uma ação de menos de coisas. Indústria, processamento, recipientes e embalagens. Olha, é um ativo menos líquido. Eu vou até fazer no Cartesian aqui, que eu tenho um estudo já prontinho que vai aparecer o volume, né? Monte Aranha, negocia pouco por dia, né? O gosto está caindo.
São candles até um pouco irregulares. É difícil estudar um ativo desse, né? Eu não conheço fundamentos, então eu não compraria, mas independente de comprar, jamais venderia descoberto, que é facilmente manipulável, né? Aí nós temos, essa daqui é a Cristal Pigmentos, é uma ótima empresa, eu conheço a empresa, inclusive. Cristal é o nome da cachorrinha da minha filha, só que é com Y. Essa empresa, por coincidência, acho que na quinta-feira eu estava olhando esse gráfico. É um mastro bandeira, né? Então é compra sem dúvida nenhuma. Né? Com potencial de buscar 86, 91 reais, bastando o mercado se animar um pouco aí nessa reta final, início de 2022. Aí nós temos a Unipar. Unipar é uma empresa difícil de operar, é um ativo duro, né? Ela deu uma baita numa compra aqui, consolidando esse fundo. Eu lembro porque eu acompanhei a empresa na época e dá para traçar aqui uma linha de retorno, só que já foi, né? Você comprar um ativo em tendência com tantas oportunidades de inflexão no momento, a não ser que seja aquele investidor realmente de tendência e quer bater renda fixa, mas eu não o faria. Mas dá para administrar, inclusive pegar a topo anterior, usar como stop gain. Ademais, ela atingiu um objetivo aqui, né, de recuperação aos 105,12, então eu realizaria lucro e trocaria por um ativo mais descontado. Então, atendidos nossos queridos amigos, vamos fazer os ativos fixos então. Então vamos lá. Ambev. Entre a compra e a venda eu compraria, parece uma acumulação para subir aqui até rapidamente. Os bancos, eu comentei de Banco do Brasil. O Bradesco, eu acho que é uma região embrionária, né? Os bancos devem fazer diferença numa subida da Bolsa. Itaúsa, na base da Cunha, a gente tinha comentado de YouTube também, né? Tá também na base de um canal de baixa. Sambi, idem, né? O ponto forte em Sambi seria voltar a trabalhar acima de 31,32. Não. Aí realmente pode. E aí faria um fora da banda dentro da banda também. Os índices nós já olhamos aqui. Aí temos Petro na tela. A Petrobras estava demorando, né, para ter uma correção mais forte. Agora, às vezes eu pego um estudo aqui, um gráfico e tal, e eu falo que o estudo é mais ou menos difícil, que é um estudo, né, você tem um clímax, muitas variáveis apontando para o mesmo lado, e às vezes você tem um gráfico mais fácil. Por que esse estudo é complexo? Primeiro, esse canal aqui, ele foi abortado, né, ele poderia ser duplicado, mas não foi. Aí você fala, o estudo aqui da Petrobras está mole, né? Ela tem um eixo de topo dupla 28,59 e ela vai desenvolver até aqui embaixo, vai fechar gap aqui embaixo. Né? Então, um estudo, digamos assim, um estudo cego de análise gráfica apontaria para esse caminho. Só que, sinceramente, né? Primeiro, se ela trabalhar acima de 28,59, ela anula o topo duplo. E a gente tem o petróleo em uma região já descontada. Então é aquela história do trader, né, dele refletir, dele raciocinar, dele tentar decifrar o mercado, né? Então, se olha pelo semanal, tá um pouquinho abaixo de médias ali, talvez até realmente descendo para desenhar um pivô, né? Então é isso que eu vejo, eu não acredito que tenha continuidade esse topo duplo. No caso da Vale, a Vale está resiliente por quê? Porque o minério está em alta, né? Então acho que a Vale, se bobear, fecha positiva hoje, é a minha visão. China 11. Agora eu acho que ela começa a ficar interessante para uma compra, né? Talvez valha a pena arriscar. Então quem quer fazer uma exposição à China 11, eu acho que faz sentido.
Por quê? Porque ela está tocando uma linha de retorno, então ela teria uma motivação, uma razão técnica para uma entrada. Aí o DI, eu comentei com vocês desde o primeiro dia que era para realizar lucro, né? Quem entrou na venda seguindo o nosso racional. Deve subir mais um pouquinho e tocar a média de 21. Aqui a gente vai ter um divisor de águas, indubitavelmente. E novamente o dólar sentindo a região de 5,734. Aqui acho que tem tudo para fazer um topo. Você tem mínimas mais baixas aqui, né? Sucessivamente. E é isso, né? A perda da média e da mínima de hoje pode jogar o preço em 5,676. Eu acredito que ainda hoje o mercado, o dólar desça para a mínima, no 5,702. Acho que daqui a pouquinho bate lá. O Ibov é um gráfico complicado no momento, sim. Eu vou ficar muito atento aqui, por quê? Porque não prosperou no rompimento dessa linha pontilhada vermelha, que seria uma LTB. E nós temos um oco aqui. Né? E eu considero a neckline o 105,700. Então eu vou explicar detalhadamente aqui. Então o 105,700 é a neckline. Sim. Uma vez sendo 5.700 a neckline, não seria interessante o Ibovespa gostar de trabalhar abaixo desse patamar. Né? Se não pode jogar água no chope, sim. Então, mesmo que ele não feche acima de 105.700, mas teria que fechar pelo menos próximo, teria que ter uma reação e deixar uma sombra inferior. Não. Então, essa é a ideia no Ibov. O BOVA11, o ponto que separa o joio do trigo. Só que eu vou explicar um negócio. O homem dos meninos é 101,67. Cartezinha. 101,67. Então eu vou marcar aqui, mas eu vou colocar um outro ponto de vista também. Então, claro, né, seria interessantíssimo fechar acima do 101,67, ter uma reação. Agora, se você for observar de forma minuciosa, eu consigo traçar aqui uma linha que conecta aos topos. E eu consigo traçar aqui uma linha com potencial de conectar os fundos. Ah, professor, mas hoje está abaixo. Essa é a ideia. Se voltar a trabalhar acima, pode ser um sinal também de reação e formação de fundo. Aí nós teríamos uma cunha. Né? Então seria mais ou menos isso aqui. Ó. Eu vou deixar esses pontos aqui pontilhados para que eles não estejam em destaque. Não é para aquilo que é mais importante no momento ter o destaque. Vou marcar aqui esses fundos. Né? Hoje a gente pode ter de repente um rompimento falso, uma violação, uma possível reação à tarde, quem sabe com a abertura do mercado americano, e aí passa uma ideia de uma possível cunha também. Ok? E aí o mini índice, eu tracei alguma coisa parecida, o ponto que separa o joio do trigo 107,175. E aí a gente tem aqui o mercado, ok, perdendo a base da cunha, só que olha a distância para a média de 21, tá fora da banda e ainda tem um Monster Gap. Então nada como esperar o fechamento de hoje. Ok, então o fechamento de hoje ele é muito importante na minha leitura. Professor, você acredita que hoje, ok, né, a gente não viu aqui uma reação, mas eu acho que a partir daqui é possível
não está tão desequilibrado o livro. Acho que pode sim, pessoal, buscar a máxima de hoje ainda, 107,420. E aí, se buscar a máxima de hoje, teria rompido esse fundo. Aqui, de repente, começa a caminhar na direção de fechar o gap entre hoje e amanhã. Então, acho que daqui a pouco, quando o mercado americano abrir, pode buscar o 107, 107,100. Quem sabe a máxima do dia 107,420. E ali vai ser a briga entre compradores e vendedores. Então, um grande abraço a todos. Um excelente início de semana. Contem sempre com a gente. A gente vai, em 2022, ter o melhor ano da história da Top Traders, de ponta a ponta, como fazia Ayrton Senna, 12 meses de rentabilidade. Essa é a minha maior meta no momento. E que a gente possa fechar o ano de uma forma melhor. Eu acredito sim que tanto essa semana quanto a outra nós tenhamos alta. Pode não ser uma explosão por enquanto, mas pelo menos o início do rally. Um grande abraço a todos. Valeu!